Então volta lá, moçada. O que a gente vai ter que fazer aqui no CentOS? Instalação de Nginx, MySQL, PHP. E aí depois que a gente instalar essa stack, né, essa pilha de software, aí sim a gente baixa lá o WordPress e instala o WordPress. Ok? Então vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, nosso pré-requisito, repositórios extra do Red Hat. Ok? Depois do EPEL, na sequência, ó, Nginx. Ok? Vamos lá. Ó. Nginx. Acho que aqui a maioria das coisas já vai estar instalada, tá? Mas aí tranquilo. Instalou o Nginx, vamos fazer aquele nosso teste. Vamos fazer o teste lá no localhost, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos conferir se a gente tem porta 80 aberta. Nenhuma porta 80 aberta, então a gente tem que fazer o que? Liga o serviço systemctl start Nginx, ok? Ligou o serviço, confere a porta de novo, agora sim a gente tem, ó, porta 80 está aberta. Se você quiser ver quem que é o dono do processo, acrescenta aí no final a letra P, que vai adicionar para você essa linha, dizendo o seguinte, ó, o nome desse processo é o software Nginx, tá aí o PID dele, e ele está ouvindo na porta 80. Tranquilo? Muito bem, então a gente já tem EPEL mais Nginx, aí sim a gente já pode fazer esse teste aqui, ó, o teste lá no nosso servidor Nginx. Para a gente fazer esse teste, vamos instalar aqui aquele navegador de modo texto, que é o Lynx. Ok, já está instalado. Lembra do Lynx? Então vamos lá, Lynx, http:// localhost. Então a gente caiu aonde? A gente caiu aqui na página de teste do Nginx, ok? Vamos fazer esse mesmo teste olhando pela máquina hospedeira, tá? Para a gente testar isso na máquina hospedeira, vamos olhar. A máquina hospedeira aqui está no 218, tá? Vamos chamar ele aqui no 218. De cara ele já fala assim, ó, não foi possível conectar. O que a gente tem que fazer? Confere como é que está a execução lá do nosso firewall, ok? Duas opções aí nesse caso. Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode fazer um systemctl stop firewall d. O que você fez aí? Você desligou o firewall. Desligou o firewall, seu host conecta, ok? Só que na hora que você desligou o firewall, todo o seu host ficou desprotegido, correto? Tá, ó, regra nenhuma de firewall. Então vamos fazer o seguinte, ó, se a gente ligar o firewall, tá, e pedir para conectar novamente, ó, já deu erro, ó. Ele está tentando conectar e aí o firewall já está bloqueando esse acesso, ok? Reparem só, tudo isso aqui são regras de firewall que estão rodando lá no sistema, ok? Então se você quiser manter o seu firewall rodando, tá, e quiser colocar só a regra para habilitar conexões chegando na porta 80, a regrinha é assim, ó, -i, vou colocar essa regra lá na primeira posição, onde tudo que for protocolo TCP que estiver chegando para a porta número 80, se essa conexão for do tipo nova ou do tipo estabelecida, eu quero que faça um accept. Ok? Professor, tem como copiar esse comando para eu colar aqui? Copiar esse comando. Ok? Obrigado. Muito bem, ó. Então, colocamos a regra. Colocou a regra, precisa reiniciar alguma coisa? Não, ó. Você vem aqui, já faz o F5, já está valendo direto, tá? Então reparem que colocou a regra, não precisa ligar nem desligar o firewall, só colocou a regra, voltou aqui, fez o F5, já está valendo. Tanto faz, vocês podem desligar, podem colocar a regra, o que vocês quiserem fazer,
tá? Eu vou estar olhando o serviço, não o file, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá na cadeia input. Então esse acesso que nós fizemos aqui, ó, ele gerou aí, ó, 11 pacotes e 1000 e poucos bytes. Vou fazer um F5 aqui algumas vezes, roda de novo o contador, olha só, 27 pacotes, 4000 bytes. O que é isso aqui? Então isso aqui são todos os acessos que estão chegando até o meu servidor web, ok? Então pela regra eu consigo saber também, ó, qual é a quantidade de tráfego que está chegando para esse servidor aqui, ok? Muito bem, vamos voltar lá então. Habilitando para ele ligar durante o boot, ok? Vamos fazer a instalação agora do banco de dados. Deixar ele rodando aqui. Eu acho que ele tem que baixar um pouquinho de pacote, né? Ok, já está instalado. Podemos então, instalou o banco, inicia o banco. Iniciou o banco, aí sim, ó, instalação segura do MySQL, ok? Senha atual, vou colocar uma senha aqui. Ok, remove os privilégios de usuário anônimo, login remoto, banco de testes e no final ele faz um flush, ok? Como é que eu faço para testar se deu certo o meu banco de dados? Faz assim, ó, MySQL menos usuário root, acesso com senha. Senha que você acabou de alterar, aí sim você pode fazer um show databases para olhar os bancos que estão lá dentro. Tranquilo? Fez um quit, se saiu do cliente. Então olha só, isso aqui é o cliente MySQL conectando no banco MySQL, tá? Ou aqui a gente vai chamar lá no Start Stop, ó, vocês viram que ele chama de MariaDB. Então esse aqui é um fork do MySQL mantido pela comunidade, ok? Instalação do PHP, vou voltar lá. Ok, está instalado então, ó, 3 arquivos, tá? 3 pacotes. PHP, conector PHP para MySQL e PHP FastPage para rodar no CGI do Nginx. Até aí tudo bem? Tranquilo? Configuração do PHP. Deixa eu ver se tem Vim. Tem. Então vamos lá. /etc/php.ini. Então olha só a questão aí do Vim, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui no Vim é, você tem dois modos. Você tem um modo de comando e um modo de texto. Se você apertar a letra I ou a tecla Insert, você passa para o modo de inserção. Na hora que você aperta ESC, você volta para o modo de comando, tá? Então o que eu vou fazer aqui no modo de comando? No modo de comando eu quero procurar essa linha aqui, ó, cgifix.pathinfo. O que eu posso fazer aqui então? Eu faço um ESC, digito barra e colo o que eu quero procurar. Fez o Enter, ele te joga lá direto onde ele encontrar a string. Reparem que ele marcou duas strings aí. Ele jogou o cursor na primeira. Se eu apertar a letra N, ele vai para a próxima ocorrência e já pula para a linha de baixo, tá? Ainda no modo comando, ó, se eu levar o cursor para o lado e apertar a letra X, ele apaga o caractere corrente, ok? Só que aqui ele está com valor 1, tá? Eu tenho que mudar isso para quanto? 0. Então vamos lá, vou apertar a letra I, vou digitar aqui 0, deleta o 1, ok? Tranquilo? Beleza, ó, tá no modo inserção ainda, não tá? Como é que eu faço para sair do Vim? Vou fazer um ESC para ir para o modo comando, vou fazer um 2 pontos, tá? E vou fazer um W, que é o write escrita, para eu salvar o arquivo, e vou fazer um Q para sair, ok? Que outra forma que eu posso fazer para sair? Deixa eu voltar lá, ó. Se você fizer um 2 pontos, vamos supor aqui, ó,
mudei alguma coisa aqui, ó. Se eu fizer um 2 pontos, ESC para modo comando, 2 pontos X, é a mesma coisa que o WQ, ok? Ele saiu e salvou. Se você fez alguma alteração, mas você não quer salvar essa alteração, você vai fazer um ESC de novo para modo comando, vai fazer um 2 pontos e vai fazer um Q exclamação. Esse aí é o sair sem salvar, ok? Sair sem salvar. Pronto, voltou lá, saiu sem salvar, ok? Se você quiser fazer um backup desse arquivo, ó, você vai entrar no modo comando ESC de novo, 2 pontos W, e aí você vai escrever agora o nome do arquivo, ó, php.ini.backup, ok? Ó, ele acabou de salvar o arquivo novo, esse arquivo ele é um backup do meu php.ini, tranquilo? Não mudei nada, posso fazer um ESC 2 pontos Q saindo, tá? Se você fizer um ls aqui na pasta que você está, olha só o que ele fez. Ele acabou de criar um backup para você do arquivo de configuração. Até aí tudo bem? Tranquilo, Vim? Então, para usar o Vim, moçada, tem que praticar um pouquinho esse negócio de comando, inserção, para não ficar perdido na hora de colocar as strings, tá? Vamos lá, de novo, ó. Mais um arquivo para editar. Esse aqui é o www.conf. Vou fazer de novo. Vou chamar aqui o Vim e vou colar o nome do arquivo, ok? Bom, o que a gente tem que mudar nesse arquivo aqui? Primeiro, o meu PHP FPM não vai ficar ouvindo numa porta específica, tá? Eu vou transformar ele em um socket do sistema operacional para que ele converse direto com o processo do Nginx, ok? O que eu fiz? Eu colei a linha e vou comentar a linha de cima. Então, nesse arquivo aqui, o comentário é o ponto e vírgula, ok? Ó, então, essa aqui foi a nossa alteração número 1, ó. Uma de 3. Próxima alteração, ó. Vou lá no listen.owner, tá? E vou descomentar essas duas linhas, ó. O dono é ninguém e o grupo é ninguém. Então, essas aqui são permissões para o socket que a gente acabou de criar ali atrás, ok? Por último, alteração 3 de 3, a gente vai fazer essa mudança aqui, ó. Quem que é o usuário e o grupo que são donos do processo HTTP? Então aqui eu vou trocar por Nginx, ok? Apaga lá o Apache, e aqui eu também vou trocar por Nginx, apaga aí o Apache, ok? Fez as alterações, modo ESC para ir para o modo de comando, 2 pontos W, que saiu salvando. Muito bem, o que mais? Nesse ponto então, vamos iniciar o PHP e vamos configurar o PHP, ó, para funcionar dentro do Nginx, ó. Muito bem, vamos lá. Vamos fazer então. Vamos lá no diretório do Nginx. A gente tem aqui, ó, duas pastas de configuração. Tá? A gente tem o confd e o default. Vamos lá no Nginx conf. Esse aqui é o bloco do servidor Nginx padrão, ok? E aqui a gente tem um include, ó, para tudo que vai ser carregado. Então, o que a gente vai colocar dentro desse include? Aqui dentro desse include a gente vai colocar dois arquivos, que a gente vai chamar de empresa1.conf e empresa2.conf, ok? Dentro dessa outra pasta aqui, ó, que chama default.d/*conf, a gente vai criar uma configuração relacionada somente ao PHP, ok? Que eu vou colocar como padrão aqui, ó. Eu posso colocar como padrão aqui. Vou arrumar só esse location para ele ficar padrão para todas as instalações.
e vamos colocar aqui aquele index dizendo que o padrão dele vai ser index.php, index.html, index.html. Ok? Bacana, saiu, salvou. Aí agora entra na pasta do default.d, default.d, ok. E aqui dentro, ó, a gente vai criar um arquivo novo, chamar ele de php.conf. Ah, tá, vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui o nosso PHP, ó. Estou copiando só o que é relacionado ao PHP, tranquilo? Copia e cola. Lembra desse caminho aqui, ó? Foi exatamente o que nós alteramos lá dentro do www.conf. Tá? Então eu estou dizendo para o Nginx diretamente, olha, todas as requisições que forem .php, coloca dentro do socket Unix que eu defini lá dentro do PHP FPM. Ok? Vamos lá, salvei e saí. Olha só como é que ficou a nossa configuração então. Eu estou dentro da pasta do etc nginx e aqui eu tenho o arquivo nginx.conf. Ok? Se você fizer um ls dentro do default.d, lá dentro tem um arquivo chamado php.conf. Até aí tudo bem? Quando você faz um nginx.conf, olha só, você está pedindo para ele fazer um include de qualquer coisa que esteja dentro de default.d. Ok? Então aqui automaticamente ele está fazendo o que? Ele está carregando para você a configuração do PHP. Ok? Vou sair desse arquivo. E aí, para a gente saber se isso aqui deu certo, a gente tem que criar esse cara aqui, ó, que é o info.php. A única coisa que esse cara faz é chamar uma função de teste do PHP. A função de teste do PHP ela retorna algo parecido com isso. Tá? Vamos lá então. Nosso documento raiz, olha só, o sr share nginx html. Vamos lá, o sr share nginx html. Aqui não tem ainda, vamos criar aqui, ó, info. Vamos fazer direto, né? Ó. PHP, a tag é do PHP info, ponto e vírgula, joga isso para o nosso, vamos chamar lá de info.php. Isso aqui é a mesma coisa que abrir o arquivo de conf, digitar isso e depois salvar. Tá? Então a gente fez o que? A gente fez a mesma coisa numa única linha. Ok? Muito bem. Reinicia o seu nginx e aí sim volta lá para ver se ele vai funcionar. info.php 5416, ok. Tá? Então está aqui nosso PHP funcionando no formato FastPage. O nosso arquivo é aquele que nós editamos lá no começo, ó, php.ini. Se vocês rolarem a tela, vocês vão ver, por exemplo, ó, módulo do MySQL, tá indicando que esse servidor já tem comunicação para conversar com PHP, com MySQL. O que mais? A gente pode ver aqui, ó, deixa eu ver as variáveis de servidor. Bom, onde é que está? Tem um string de server? Tem. Olha só aqui, pessoal, variáveis do PHP. E se em vez de eu fazer um info PHP, eu fizer algo assim, ó, info. Vamos criar outro arquivo aqui, ó. Chama aqui, ip.php. Ok? Vou fazer um negócio assim, ó. Vou fazer um comando de echo para imprimir na tela. Vou colocar aqui, ó, seu IP dois pontos. E vou concatenar com uma variável chamada server remote underline address.
Opa, faltou um, fecha assim. Ok? O que esse programa faz, pessoal? Esse programa está pegando o seguinte, ó, ele está lendo uma variável do servidor que significa remote address. Então olha só, remote address está dizendo, ó, quem está acessando nesse momento é o 101.80, tá? Imagina que você está desenvolvendo o sistema, você precisa pegar essa variável e salvar quem é que está acessando lá o seu sistema. Deixa eu ver que eu escrevi errado aqui. Remote address. Remote addr. Tá, ficou errado aqui, ó. Remote addr. Salva. Chama de novo o ip.php. Tá aí então a nossa variável. Ok? Muito bem. Então aqui nesse ponto nós temos o servidor respondendo por PHP, banco de dados rodando, Nginx rodando. A gente tem que fazer o que agora? Vamos baixar o WordPress e criar os dois server blocks, tá? Então enquanto a gente baixa o WordPress, a gente faz a parte do server blocks, ok? Então vamos voltar, vamos ver aqui onde a gente está, pode ser aqui mesmo. Vamos procurar lá nosso WordPress. WordPress aqui, pessoal, pode pegar esse formato aqui, ó. WordPress *gz, vou pedir para copiar o endereço do link. Olha a pasta que eu tô, ó. SR Share Nginx HTML. Tem wget? Vamos instalar um wget. Install -y wget. O que é o wget? O wget ele vai fazer o download pra gente do WordPress. Bom, qual que é a vantagem? Ele já vai fazer download pra gente na pasta correta, né? Então se eu fizer aqui um wget, ele já vai fazer download direto lá no documento raiz do site, ok? Para a gente instalar o WordPress, nesse caso eu estou na raiz, mas não, ele vai fazer download a princípio. Se você não passar nenhum parâmetro de saída para ele, ele vai fazer o download na pasta corrente, ok? Então seria na pasta que você tiver mesmo, tá? Tá aí nosso WordPress, só que antes a gente tem que fazer o server blocks, né? Para fazer os server blocks, nós utilizamos lá server blocks. A gente utilizou, foi um tutorial da DigitalOcean, né? Então a gente vai mudar um pouquinho, ó, empresa 1, empresa 2. Aqui ele está fazendo com Apache, né? Não. Mudou um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Tá. Então basicamente, pessoal, a gente precisa fazer colocar o nosso bloco dentro daquele arquivo de conf. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Estou na pasta do documento raiz. Vou voltar lá dentro do Nginx e vou abrir a pasta de confd, ok? Aliás, já tem aqui, né? Vamos lá, só conferir como é que ficou o nosso empresa 1 e empresa 2. O que nós fizemos aqui para o empresa 1? Documento raiz, então seguiu aí o SR Share Nginx. E aqui as duas pastas que nós criamos, né? Empresa 1 e lá dentro um arquivo de HTML. Nosso index até o momento, ó, index HTML, index HTML, colocamos eles para responderem pelos dois nomes, ok? E aí lá dentro a gente fez aquele acesso restrito, né, da pasta de admin, ok? Vamos lá, vamos fazer um teste, vamos ver como é que está o nosso SR Share Nginx. Então tá lá empresa 1 e empresa 2. Vamos lá dentro do empresa 1. Vamos fazer um teste aqui para saber se ele herdou aquela configuração nossa de PHP, ok? Então vou entrar aqui na pasta de MySQL do HTML e vamos criar aquele info, né? PHP info.
vamos mandar isso para info.php, ok? Vamos olhar como é que anda o nosso arquivo de hosts. Olha só, no arquivo de hosts, a gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente fez lá dos nossos server blocks, tá? Vai responder com e sem www por empresa 1 e por empresa 2, ok? E aí vamos fazer o nosso teste lá com links, http empresa1.com.br, ok? Caiu no virtual host correto, /info.php. Opa, olha só, olha a mensagem aí. Tipo de arquivo desconhecido. O que aconteceu? Nosso host não tem essa capacidade aqui, ó. Não tem a capacidade de interpretar arquivos PHP. O que ficou faltando? Ficou faltando a gente fazer uma configuraçãozinha básica lá dentro do nosso servidor. Qual configuração que ficou faltando? Vamos fazer aqui vamos entrar aqui no nginx.conf, ó. Faltou a gente incluir esse cara aqui nele, ó. Por quê? Essa é a linha onde ele vai dizer, ó, puxa tudo que for .conf, inclusive o php.conf, ok? Então bacana, vou sair desse arquivo, vou chamar o confd /empresa1.conf e vou adicionar agora essa capacidade, ó. Inclui, por favor, o que for .conf. Inclui também a capacidade de index.php está dentro do seu índice, ok? Salvei, vou reiniciar. Reinicia o seu nginx. Opa, deu um erro aqui, ó. Lembram desse erro na prova? Apareceu bastante vezes? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer quando aparece um erro desse é você tentar entender o que foi o erro, ó. Então, de cara, ele já está reclamando aqui de um arquivo, ó, estão vendo? Olha só o que ele está reclamando, ó. Entrada duplicada /admin no empresa1.conf. Isso aqui é resultado de quê? Daquela configuração antiga que a gente deixou para trás, né? Então, essa configuração antiga, ó, vamos remover essa configuração, tá? A gente não está usando ela agora. Não era para ele ignorar? Oi? Não era para ele ignorar se não tivesse o location? Você está falando por causa do location admin, não é? Não, ele reclamou que está duplicado. Que ele já buscou essa configuração lá do include, né? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos remover essa configuração, ok? Olha só quantas linhas eu tenho que apagar, 4 linhas. Como é que eu apago linha no Vim? Eu posso apertar a letra D 2 vezes no modo comando e ele apaga, ok? Ou então, se você quiser apagar todas de uma vez, você faz assim, ó, aperta o número 4 e aperta a letra D 2 vezes. Tranquilo? Bacana? Então vamos lá. Salvei, saí, pede para reiniciar de novo o nginx, agora ele já não deu nenhum erro, tá? Faz aquele teste com info.php, ó. Funcionando? Vamos voltar aqui, ó. Chamei agora o info.php lá do empresa 1, ok? Então vamos testar aqui agora, ó. Esse host aqui ele ainda não conhece quem é a empresa 1 e empresa 2, né? A gente não fez a entrada de DNS dele. Empresa 1 com BR ele vai jogar para algum endereço da internet, né? Vamos ver se já está feito nele. Vamos abrir mais um terminal aqui. Vamos ver como é que está o hosts dele. Realmente não tem, né? Então vamos fazer agora. Ó, essa parte que a gente está fazendo aqui, ela é só para fazer o teste de fora da máquina virtual, tá? Dentro da máquina virtual a gente fez o teste e está funcionando. Para eu abrir esse nome de fora lá da máquina virtual, aí sim a gente vai ter que fazer o quê? Vai de novo lá dentro do seu arquivo. Opa, arquivo errado, né? Sair sem salvar, ok? Vai lá no seu arquivo etc
hosts, tá? E aí esse cara vai responder agora por mesma coisa que nós fizemos lá atrás, né? Empresa 1. Para a gente estiver operando, a partir do momento que você tem o seu servidor, o seu nome de domínio hospedado, e você tem um servidor DNS respondendo pelo seu domínio, você não precisa fazer essas linhas de host, tá? Nenhuma delas. Por quê? Porque aí, a partir do momento que você tem um DNS respondendo, quem vai fazer esse trabalho para você de retornar o IP é justamente o arquivo de DNS, tá? Então aqui eu tenho que dizer o seguinte, olha, 192.168.101. Qual que é o IP aqui? 218. 218, ele responde então por empresa 1 e empresa 2. Ok? Vamos já deixar pronto aqui para empresa 2. Ok, empresa 2, tranquilo? Então olha só, quando você está no host de fora, não é mais localhost. Tem que ser o IP de quem? O IP do servidor. Quando não tem servidor DNS, aí é manual mesmo. Aí o processo realmente fica manual, né? Vamos ver se já pegou aqui. Ok, vamos fazer aqui então. Vou chamar aqui um www, página da empresa 1, /info.php. Muito bem, olha só. Então aqui a gente está fazendo o que? Essa mesma página que a gente abriu aqui, ó, no modo texto, ela está agora aqui, ó. Ok? Então voltando aí, ó, precisa fazer esse hosts aqui na máquina de fora? Não, é só para fazer esse teste funcionar. Ok? Muito bem, ó, tem agora PHP rodando no empresa 1. O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar lá no nosso USR Share, Nginx, empresa 1/HTML. Faltou a gente fazer a instalação do WordPress aqui, né? Nós fizemos download, não fizemos? Vamos copiar ele lá da pasta de download. Quando a gente fez o download, ele estava aqui, ó, no USR Share, Nginx, HTML, está lá o arquivo, WordPress. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma cópia do arquivo WordPress que está dentro dessa pasta aqui, estou copiando ele para o arquivo diretório corrente, ponto. Ok? Faz o ls de novo, está lá o WordPress. Então, cópia. Como é que é o comando cópia? Origem, destino. Quero copiar para a pasta em que eu estou. Ponto. Ok? Descompactar. tar xvzf WordPress. Ok? Entra aí na página de parte do WordPress. Aí estão os arquivos do WordPress. Vamos tentar chamar aqui o WordPress para a gente ver o que acontece. Ó. Opa! Aqui ele já te joga na página de instalação do WordPress dizendo assim, ó, precisa de um banco de dados, precisa de um usuário de banco, etc. Que é exatamente o que nós ainda não fizemos, tá? Olha só, só que se a gente deixar isso assim, ele vai instalar o WordPress dentro de uma subpasta chamada WordPress. Como é que eu faço se eu quiser instalar aqui na raiz, ó? Na raiz do WordPress. Aí a gente vai fazer um negócio assim, ó. Olha a pasta que a gente está. Nós estamos dentro da pasta empresa 1/HTML. O que a gente quer fazer? A gente quer trazer para cá os arquivos que estão dentro da pasta do WordPress. Aí você pode fazer o seguinte. Não, a gente quer deixar aqui, ó. Dentro do HTML. Isso. Para quê? Para não ter que colocar o /WordPress aqui na frente, ó. Eu já quero entrar direto no WordPress quando eu chamar o host. No caso aí é por causa que está no index, está dentro do HTML. Index. O index da empresa 1 está dentro do HTML. Tá, vamos lá. Da onde que veio essa configuração aqui? Ó? Vamos voltar lá. etc, Nginx,
confd empresa1.conf. Dentro do empresa1.conf, nós dissemos isso aqui, ó. O meu raiz é o /HTML. Então, quando você chamou empresa1.com.br, ele já cai direto no raiz. Só que nesse caso aqui, ó, dentro do meu raiz tem uma pasta WordPress. Eu quero sumir com ela daqui, ó. Eu quero cair direto na raiz. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou entrar na pastinha do WordPress e eu vou fazer o seguinte, ó. Quero mover tudo para a pasta anterior. Tranquilo esse comando? MV asterisco para ponto. O que é ponto? Ponto é a pasta corrente, ponto é a pasta pai. Então eu quero jogar isso aí para a pasta pai, ó. Ok? Se eu fizer um ls agora, ó, vazio. cd ls, tá aí os arquivos do WordPress. Então se você chamar agora empresa1.com.br, ó, opa, tem um cachezinho aí. Aí sim ele te joga na página do WordPress. Muito bem, olha os pré-requisitos. Isso aqui nós ainda não fizemos, né? Então vamos fazer agora. MySQL, usuário root, -p. Entrei no MySQL. Se eu pedir para ver os bancos de dados que já existem, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um database chamado WordPress. Tranquilo? Pede para ver os databases de novo. Tá lá o database WordPress. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso criar um usuário e uma senha com acesso lá nesse banco, nesse servidor específico, tá? Então vamos criar ele aqui o seguinte, ó. Vamos fazer um grant de privilégios para WordPress ponto asterisco que é um monte to usuário WordPress @localhost. Esse @localhost, pessoal, ele é decisivo na hora de usar o MySQL, porque ele indica que o MySQL está na máquina local. Significa que esse usuário WordPress não vai conseguir fazer acesso remoto se ele só possui capacidade de localhost, tá? Então, mesmo que alguém consiga pegar essa senha, ele só vai conseguir usar essa senha se ele estiver dentro da máquina. WordPress localhost identified by ok? Então lá, criamos o usuário WordPress. Ele tem permissão em asterisco, que são todas as tabelas do banco WordPress, com senha 123. Faltou um detalhe aqui, moçada. /r WordPress grant, ok, flush privilégios, para carregar os privilégios. Nesse ponto aqui, ó, criou o usuário, criou o banco, deu permissão no usuário lá no banco, aí sim a gente pode começar aqui a instalação do WordPress, ok? Então nosso usuário é WordPress, meu nome de usuário é WordPress também, a minha senha é que eu coloquei aqui atrás, ó, senha 123, o servidor é o localhost, e aqui no prefixo eu vou chamar de MP1, ok? Para diferenciar as tabelas do empresa 1 do empresa 2 que a gente vai criar lá na frente, tá? Enviar. Lembra desse detalhe aqui, ó? O WordPress tentou criar para mim esse arquivo, só que ele não tem permissão de escrita, ok? Vamos fazer um quit aqui. Quem é o arquivo wp config? Ele está aqui, ó, ok?
Então aqui só existe um arquivo de exemplo wp config, tá? Aqui ele realmente está precisando escrever na pasta para poder colocar esse arquivo, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma permissão para esse arquivo aí, tá? Um detalhe aqui importante, você pode desligar o SE Linux, fazer a permissão aqui na pasta e depois fazer o reload aqui para ele escrever na pasta, ok? Se você não quiser perder tempo com isso, ó, você faz assim, ó, wp-config.php e aqui dentro você faz isso aqui, ó, copia e cola. O que tem dentro desse arquivo? Olha só, as nossas configurações de banco de dados. Então eu fiz o que? Copiei, colei, saí. Tá? F5 aqui está falando que já existe, ok? Instalar agora. Então vamos lá, título do site. Essa template aqui vai ser diferente da outra, tá? Nome de usuário admin, senha. O arquivo aí é wp-config. .php. Confirma o uso da senha. Confirma o e-mail. Instalar. Ok? Então tá. Ó. Nesse ponto aí sim, ó. Quando você fizer login agora, ó, você já caiu aí no site do Empresa 1. Tá? Outra template, né? Cada vez que muda a versão, eles mudam aí a template. Mas está instalado o WordPress para o Empresa 1. Beleza, como é que a gente faz isso para o Empresa 2? A Empresa 2 está o quê? Está vazio, né? Não tem nada. Vamos chegar lá então. tc nginx confd. A gente fez algumas mudanças aqui no Empresa 1 Conf, lembra? Essas mesmas alterações a gente também vai ter que fazer para o Empresa 2. Então a gente pode começar fazendo isso aqui, ó. Eu vou copiar o que está no Empresa 1, vou copiar para a Empresa 2. Ok? Confirma? Sim. Agora eu entro lá na Empresa 2 e aí eu posso pedir para ele substituir. Tudo onde tiver escrito Empresa 1 eu quero que troque por Empresa 2. Como é que faz isso dentro do VIM? Dentro do VIM isso aí é feito através de expressão regular, tá? O que seria então uma expressão regular? Eu vou clicar aqui no modo comando e vou entrar assim, ó, %s. Então %s já é uma substituição de string. Onde tiver escrito empresa 1, eu quero que troque por empresa 2. Eu quero que faça isso global no documento. Ok? Enter. 3 substituições. Tranquilo? Tranquilo localizar e substituir? Bacana. 2 pontos, wq saiu. Vamos lá no documento raiz dele, o sr share nginx empresa 2. Vamos ver o que tem aqui. HTML. E aqui por enquanto está vazio. Ok? Então vamos fazer um systemctl restart no nginx. Se eu chamar a empresa 2 aqui, ele está dando um forbidden porque não tem nada, né? Se eu fizer aqui, ó, só de fazer um echo para um index.html, fez o F5 aqui de novo, já não dá mais o erro de forbidden. Por quê? Porque agora o diretório não está mais vazio. O que a gente pode fazer aqui então? Aqueles mesmos arquivos do WordPress, tá? Podemos fazer o que? A gente pode descompactar direto aqui. Ok? Ó, vamos fazer um tar xvzf. O nosso download foi um sr share nginx html WordPress. Ah, então não precisa copiar para dentro da pasta para descompactar? Não, copiar ajuda porque daí você faz o tar xvzf direto, tá? Mas se você sabe onde está o arquivo, rodou o tar, tá aí a sua pastinha do WordPress. Aquela hora a gente fez o que? A gente entrou na pasta e fez um mv asterisco para o diretório ponto, não foi?
Vamos fazer diferente agora. Vamos fazer assim, vamos fazer um MV de novo, de tudo que tiver dentro da pasta WordPress /* para o diretório corrente ponto. ls. Viram aí que é a mesma coisa? Ô professor, o caminho onde vai ficar o WordPress é o share, NGINX, empresa... Aquele lá é o lugar em que eu fiz o download, que eu fiz o wget, mas se você fizer o wget aqui dentro, por exemplo, ele já cai na pasta certa, né? Ok? Muito bem, ó. Empresa 2, vamos chamar então empresa 2 com BR. Ok? Mesmo processo, ó. Cadê o usuário? Cadê a senha de banco? Nós já fizemos, né? Então a gente pode usar o mesmo banco, a gente só tem que mudar o prefixo das tabelas. Quando você muda o prefixo, ele criou. Aqui era o WordPress, né? WordPress. O prefixo significa o seguinte: eu estou usando um banco para 2 instalações de WordPress. Eu criei um database chamado WordPress, um único usuário e senha no localhost, mas quando eu mudo o prefixo de tabela eu posso manter 2 instalações do WordPress no mesmo banco. Se não, você teria que fazer o quê? Criar um novo banco, um novo usuário, uma nova senha. Tá? Então isso aqui já é para instalação compartilhada de WordPress. Vamos enviar. Mesmo caso, né, das permissões de escrita. Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vou fazer agora, sem copiar e colar, vamos fazer por aqui, ó. Então, primeira coisa, se você optar por fazer por aqui, você vai ter que fazer um set enforce 0 para desligar essa proteção do kernel chamada de SE Linux, tá? Então o SE Linux, por padrão, ele não autoriza que alguém lá que esteja chegando pela internet faça escrita de arquivos aqui na sua pasta do web. Para você fazer isso, tem que desabilitar o SE Linux com o comando set enforce 0. Na hora que você pede para checar de novo, ele muda de enforce para permissivo. Terminou de fazer a operação, pode voltar com o set enforce 1 para ele voltar aqui ligado novamente. O WP config que você... Então, nesse momento, eu tenho um servidor web tentando escrever aqui na pasta documento raiz do servidor empresa 2. Então eu tenho 2 opções para resolver esse problema. Eu posso criar o arquivo manual igual eu fiz no outro. Vim aqui, fiz assim, vim wp config.php e colei o conteúdo aí dentro. Esse é o jeito mais fácil de cara, tá, pessoal? Copiar e colar. Sem copiar e colar, aí a gente vai ter que olhar um pouquinho mais a questão das permissões, né? Então, para olhar as permissões, essa questão do olhar as permissões começa aqui, ó, dentro do SE Linux. Mudou o SE Linux, aí sim eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que mudar as permissões aqui dentro do diretório, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é o seguinte. Vou dizer que o meu diretório corrente tem escrita para o grupo. Se ele tem escrita para o grupo, eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó. O grupo de escrita dele é o NGINX, ok? O grupo dele sendo NGINX, se eu fizer agora um F5, olha o que ele fez agora. ls de novo, ele criou para mim o arquivo do wp config, ok? Então, recapitulando, ou copia e cola, criando o arquivo manual, ou muda as permissões e deixa o servidor web escrever na pasta e ele cria para você o arquivo. Mesma coisa para as 2 operações, tá? Tanto faz fazer uma coisa ou outra. Vamos lá, 775, o que é? O 775 quer dizer o seguinte: eu quero leitura, escrita e execução para o dono e quero leitura, escrita e execução para quem for parte do grupo. Quem não for do grupo só faz leitura e execução, tá? Então eu fiz foi adicionar um W aqui no grupo, tá? Para quê? Só para o NGINX poder escrever aquele arquivo.
Engine X escreveu o arquivo, você pode até voltar aquela permissão do jeito que estava, que você não vai mais precisar escrever nela nesse momento, tá? Então, e pode voltar a fazer aquele set em force 1 para deixar a proteção do kernel ligada, ok? Muito bem, então esse aqui é o empresa 2, usuário admin, confirma lá que a senha é fraca, seu e-mail, ok, e aí sim instalação do WordPress, login, entrou no login, fez publicação, ele vai jogar essa publicação direto aqui na página principal, ok? Então olha só o que nós fizemos. Servidor Engine X com PHP e banco de dados. Instalamos a aplicação WordPress. O WordPress está instalado lá no banco de dados para 2 virtual hosts. Então aqui a gente chama de server blocks, tá, para o Engine X. A instalação para múltiplos sites. Então isso aí seria a instalação do WordPress para múltiplos sites, ok? Se a gente fosse fazer isso com um banco de dados separado, por exemplo, posso criar um outro banco, um outro usuário, tá? E aí dar as permissões para bancos distintos, ok? Banco? Só um banco. Precisa de 2.